Olá, Oi, olá, linda. tudo bem, querida? Tudo bem? Que Como bom, estás? tô bem. Que maravilha ter você. Gratidão, obrigada pelo interesse de Eu que lhe conversar. agradeço. Lhe agradeço. Tô vendo que as pessoas estão entrando. Minha mãe! É uma responsabilidade muito grande falar para a mãe. Deixa a galera entrar, deixa eu mandar os convites. Sim, vamos esperar um pouquinho para todo mundo Vamos entrar. esperar um pouquinho isso, porque o tema é um tema muito gostoso de se falar, né? Eu acho que é o tema do século, na verdade, Pois é, porque a gente está nesse processo de aprender a lidar com as emoções, né? é do século e do 2020, né? Especialmente. Exatamente. Então vamos lá, vamos dar início, vamos nos falando, e quem for entrando. Para quem não me conhece, que é do perfil da Andrea ou é alguém que está entrando, o meu nome é Bárbara Feitosa, eu sou terapeuta integrativa. Estou nesse mergulho em especial de autoconhecimento, como também no despertar da consciência, não só meu, como das pessoas que estão ao meu redor e faz parte desse processo junto comigo. E assim, é uma honra ter a Andrea. É, a Obrigada. forma que eu, a forma com que eu cheguei até ela foi muito inusitada, porque foi através de uma leitura onde eu me identifiquei pelo título, né? Como eu tinha falado, eu falei em alguns posters. Eu estou terminando o meu trabalho de conclusão de curso em psicoterapia e foi um dos meus materiais de referência, né? Foi um material de base, que é o livro Quando as Emoções Nos Adoecem. Então, foi um livro que eu achei e, ao ler a sua história, eu me identifiquei muito em alguns pontos, porque, como eu falei no vídeo, quem me acompanha, eu venho de uma família onde a história do meu pai foi ceifada, assim. A mãe, ele perdeu a mãe por um câncer de mama. E Uhum. eu tenho algumas primas que passam por esse processo, né, que estão nessa descoberta de como vencer essa doença. Então, assim, foi uma coisa que me tocou imensamente. E uma outra coisa é a forma como você fala. Que bom. Lindamente, lindamente. Porque, assim, eu digo lindamente, a gente sempre vê o muito técnico. E você soube botar emoção no que você falou em relação à doença. Então, assim, Andréa, se identifique, vou passar a Gratidão. palavra para você, eu que lhe agradeço. Primeiro que tudo, oi a todos, a seus amigos, que agora são meus amigos, e a meus amigos que agora são teus seguidores, né? Gratidão pela oportunidade. Da mesma forma que você encontrou o livro, eu encontrei lembranças muito agradáveis, né? O livro foi lançado no 2017. É meu primeiro livro. Não sei se tenho coragem de falar que eu sou escritora, porque escrevi só um livro. Mas a verdade é que a gente escreve um livro 3 anos atrás e você vai esquecendo e sabe que o livro está ali. E aí, no meio dessa quarentena, né? Oi, estou falando oi para algumas pessoas. Oi, Pode Débora. ficar à Oi, vontade. Adriana. Oi, Roberta. Saudades de todos, né? De todos os nossos amigos. E quando você eu vi que você colocou mensagem sobre o livro, eu fiquei super emocionada. Porque eu falei, nossa, 3 anos depois, as minhas palavras ainda continuam Ainda rodando por circulam. aí, né? Então foi muito emocionante e eu te agradeço por você ter tido a sensibilidade de expressar suas emoções comigo, né? E a verdade é que o propósito do livro, independente da gente ter câncer de mama ou não ter câncer de mama na família, porque eu sou a primeira pessoa com câncer de mama e com câncer na minha família, a verdade é que a minha intenção foi que o livro servisse para todas as mulheres, tá? Porque emoções é uma condição de homens, mulheres, mães, filhas, é uma condição da Todo mundo. humanidade, né? Então,
Eu escrevi em uma linguagem, mesmo porque minha língua é espanhol, eu escrevo o livro em espanhol e depois eu peço para um profissional traduzir, né? A gente escreve sempre na língua materna com mais facilidade. A ideia era que fosse com uma linguagem simples para tocar no coração da maioria das pessoas. E tocou. Tocou, e eu acredito que tocou de forma, assim, grandiosa. Quando eu digo grandiosa, porque mexeu tanto comigo que eu entrei em contato com uma de minhas primas que tem mais proximidade com as outras. Então, algumas coisas que você traz, eu já vinha estudando, que no caso, ele traz pontos muito, muito bonito que deve ser pautado. É a autorresponsabilidade, você traz ela de forma lindamente quando descobriu, né? Embora todo o choque, você botou os pés no chão, entrou naquela de vamos ver o que é que eu tenho para avisar a família, reunir todo mundo, e você enfrenta lindamente toda essa situação. Lógico que vencendo suas emoções, convivendo com ela, porque eu tenho certeza que você sentiu medo. Tem uma parte do livro que você fala do perguntar o porquê, né? O porquê foi com você. E você traz justamente o para quê. E isso me remete, Andréa, nos processos que eu convivo de doença, eu tenho outras pessoas na família com doenças, e esse ponto do livro que você fala do porquê e do para quê, me remete a uma irmã minha. Eu tenho uma irmã de criação, a Georgia, espero que ela esteja nos ouvindo, nos vendo, e num processo ela é transplantada renal, e num processo ela é bem jovem também, e ela me pergunta por que eu? E assim, nós ainda somos egoístas do por que eu, quer dizer que a gente cederia isso para o outro, né? E isso é uma reflexão para mim, por quê? O que é que eu tenho para aprender com isso? E você traz lindamente essa reflexão, né? Do para quê? Do para que isso me veio. Então, traz essa autorresponsabilidade de forma muito linda, onde você trazendo o gancho das emoções, onde você sente seus medos, onde você sente os seus receios, onde você sente a dualidade em relação a ser uma coaching de alimentação, né? Você é uma coaching de saúde. Então, você traz esse conflito também. Fala um pouco para a gente como foi esse primeiro impacto em estar doente. A verdade é que foi muito impactante porque eu fisicamente me sentia muito bem, tá? Estava passando por uma fase de descoberta Eu sou uma pessoa que gosta muito de testar a capacidade do meu corpo. Então, eu gosto de fazer atividade física, gosto de experimentar alimentações, estilos de alimentações diferentes. Então, estava numa época que eu já estava vegetariana há uns 2 anos, estava correndo, estava fazendo tudo o que podia fazer com o meu tempo. Estava me realizando profissionalmente e estava me sentindo muito bem. Sempre fui muito disciplinada, porque tenho um apreço pelo meu corpo, né? Sem falar vanidosamente, sem vaidade, né? Pela natureza de nosso corpo, nossa biologia é muito grande. E sempre tenho me cuidado. Então, estava plenamente, sentindo-me plenamente. E aí, danada, sempre cumprindo com meus exames médicos, completei o ano desde a última mamografia, vou fazer a mamografia e aparece um câncer de mama que há 1 ano atrás não existia. A verdade é que foi um choque, mas você fica meio que congelada no começo. Mas aí você pensa, temos 2 possibilidades, 2 perguntas. Por quê e para quê? E são 2 palavras tão simples, mas no contexto tem 2 vibrações totalmente opostas e diferentes. Se você se pergunta por que eu, você cai na parte de virar vítima de uma situação. E você entrega o controle
para o mundo, para o ambiente, para a situação. Agora, se você se pergunta para quê, você se responsabiliza. E você consegue tomar o controle, dentro do possível, da situação e você está em outra energia de descobrimento, de crescimento, de evolução. Então, Entra no se tornar buscador da cura, né? exatamente, exatamente. Então, eu sou, não sei se eu sou muito fria quando falo de esse tipo de doenças. Não sei se fria é a palavra certa, mas eu sinto que tem um pouco mais Racional. de facilidade, racional seria a palavra certa, de falar da morte, mas assim, tem pessoas que de vez em quando entram em contato. E nessa quarentena também recebi uma pessoa que a família pediu que eu mandasse um vídeo para incentivar. E o que eu falei para essa pessoa, e falo para muitas das pessoas que são meus clientes, que me procuram, é que assim, independente do final, independente se a gente sobrevive ou passa para uma vida melhor, porque eu acredito em reencarnação, então não vou falar em uma morte final, né? Tem que ser um processo positivo. Positivo. Porque se eles vão ser nossos últimos dias, que sejam o melhor possível. Ou os melhores possíveis, exatamente. Quando você traz essa frase, eu sempre digo para os meus pacientes que têm muito medo da morte, né? Assim, tem gente que tem um pânico terrível, acho que termina morrendo nem pela doença, Claro. mas pelo próprio diagnóstico. Uhum. Então, e isso foi uma das coisas que eu estudei muito, a questão do efeito, né? O efeito das palavras, o efeito do peso que essa doença é, tanto que você nomina ela de forma diferente no livro, você dá um novo estigma para ela. E é também trazer isso para si, né? É você ancorar a busca, por não se entregar. E eu sempre digo aos meus pacientes que aconteça o que acontecer, a única coisa que é fato na nossa vida é a morte. É a morte. E é uma coisa que está garantida para todo mundo que nasceu. Garantida. Exatamente. Então, a partir da hora que você está vivo, você vai morrer. E o engraçado, André, é que eu tenho pacientes que quando eu lembro disso, é um pânico. Porque ainda existe essa resistência de morrer, de saber que vai morrer. E eu sempre trago, ancorando o que você trouxe. Sim, certo, eu sei que vou morrer, massa, como é que eu posso fazer para os meus dias ser os melhores possíveis? Como é que eu faço para trazer isso ao meu dia a dia? Entendeu? Uhum. E assim, a Lu falou aqui, né? Saber canalizar as emoções para o lado positivo. Exatamente isso. Exatamente. É justamente isso. Eu falo muito da questão emocional, porque eu também me peguei num processo de doença há uns 3 anos atrás, e depois que eu comecei a estudar muito, eu caí numa questão, uma dificuldade de digestão emocional. Eu uso muito isso com os meus pacientes. Ou seja, nós somos seres imersos num ambiente onde a gente precisa saber digerir todas as nossas relações. Exatamente. E tratando o corpo como um grande intestino, o que é que você está absorvendo de bom? O que é que você está absorvendo que lhe dá coisas positivas, que lhe dá vida, que lhe dá ânimo? Então, fazer essa transformação. E um dos questionamentos, não sei se você sofre muito isso com seus pacientes, falar é fácil, fazer é difícil. Não é difícil, eu sempre acho que é um processo. Porque quando você já se percebe fazendo isso, você já se molda. A verdade é que a gente está vivendo numa sociedade onde a gente gosta muito de delegar a responsabilidade para os outros. E muito agora, nessa fase de quarentena, a gente está sofrendo as consequências de delegar muita coisa para os outros, tá? Tem coisas domésticas, coisas materiais que a gente pode delegar sem problema. Mas uma coisa que não pode ser delegada é nosso cuidado.
saúde física e mental. Tá? A saúde física, a gente tem até um certo limite de controlar. Olha o que estou te falando, porque existem vários fatores que podem influenciar nossa saúde física. Desde acontecimentos na vida, como ter um acidente, a sua alimentação, mas a gente tem todo um problema de agrotóxicos, né? A contaminação, então tem muitos fatores que fugem do nosso controle. Obviamente, a gente tem que focar e tentar melhorar da forma possível, né? Fazer o que pode. Exatamente. Então, assim, as coisas físicas são muito difíceis de controlar. A mente não. Quem controla nossa mente é exclusivamente a gente. Olha que presente maravilhoso. Não estou falando que seja fácil, tá? Mas eu acho que quando você já disse... controle. Quando você desperta para isso, um dos trabalhos muito legais que eu tenho feito é o despertar da consciência. É você trazer as pessoas para essa mentalidade, ou seja, você não consegue controlar o externo, boa, mas você consegue controlar a sua mente. Você já consegue trabalhar ela de forma a você peneirar o que adentra o seu campo, de você começar a selecionar os ambientes que você anda, porque aquilo ali vai lhe dar produto e material para fazer ela funcionar de forma legal ou não, de forma produtiva ou não. Entra o que você bem trabalha, né? Qual é o alimento que você está dando à sua mente. Exatamente. E para entender como controlar nossas emoções, a gente tem que simplesmente trabalhar em nosso autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é o segredo de atingir a maior felicidade possível. Porque quando você se conhece, você é muito mais amável com você mesma, você consegue controlar suas emoções e você vive sinceramente com você mesma, né? E acho que isso é super importante. Então, assim, eu sou uma amante do autoconhecimento. Acho que nasci com isso de outras vidas, né? Mas tem muitas pessoas que preferem não olhar para o interior, tá? Que preferem não mexer com as memórias e as lembranças, né? Eu digo que, assim, depois que eu entrei no meu processo de autoconhecimento, eu falando do meu antes e do meu depois, eu percebo que, eu tenho muito a agradecer a meu ex-marido, porque eu acho que ele foi, embora o casamento não deu certo, mas eu acho que ele foi o pontapé inicial de eu olhar para mim, de eu perceber que eu existia, mesmo depois de uma relação, que ficou um filho, todo o desgaste. E depois do processo de doença, que foi realmente quando eu mergulhei no investir nisso. Antes eu buscava material, fazia leitura, existe muito material gratuito na internet para quem quer entrar nesse processo de autoconhecimento. Não necessariamente você precisa estar nesse mergulho pago. Mas de 3 anos para cá eu realmente comecei a investir, comecei a fazer terapia. Não só eu, como botei meu filho também para fazer terapia. E é um 100%. É outra vida. É um 100%. É outra vida. Então, quando as pessoas que estão habituadas a conviver com você do passado, que eu sempre digo, hoje eu sou outra pessoa. E assim, às vezes eu recebo elogios, eu digo, meu filho, você não me conhece há 5 anos atrás, quem era eu? Por quê? Porque, lógico que eu não vou ser sempre essa criatura capaz de... Não. Eu estouro de vez em quando. Claro, mas eu brinco hoje dizendo que hoje, pra eu estourar, eu ainda reflito se eu vou xingar agora ou se eu vou xingar depois. Então, eu já tenho essa capacidade de observar o ambiente e perceber se aquilo é meu ou se não é. Se aquilo ali eu preciso levar para mim ou se não. Então, o autoconhecimento é realmente uma ferramenta fundamental. Eu acho que todo mundo deveria ter isso em matéria nos colégios. Exatamente. Porque a capacidade de olhar para si
é... Eu não sei nem falar sobre isso, porque para mim tem sido tão bom que... Eu Vamos, tenho dois fala. filhos, né? Tenho dois filhos e eu falo assim, vocês têm que ter coragem, né? Porque o coragem, você sempre recebe uma recompensa quando você tem coragem na vida. Eu também fui divorciada, agora estou casada novamente, tenho dois filhos, né? E o divórcio é uma experiência muito, muito marcante para todos, mesmo para quem queria sair de um casamento, para quem não queria sair de um casamento. E a verdade é que são esses tremores que a vida dá para a gente, que são uma excelente oportunidade para parar, refletir, né? E a capacidade de poder transformar uma emoção. Vamos supor, te deixou tristeza, te deixou raiva, te deixou emoções negativas, né? Como que eu transformo essa emoção para que seja um patamar para avançar? Como falou aí minha amiga Gi, que está por aí, obrigada, Gi. Coragem, né? Coragem, Coragem para vontade de viver. viver. A vida precisa de fé e de coragem. E não precisamos falar de religião para falar de fé. Para a E fé e no seu existir, não livro precisa você existir bota... religião. E no seu livro você bota justamente, acho que é fé, coragem e sabedoria, né? Para Uhum. separar o que pode ou não pode mudar, para você ter Exatamente. coragem de mudar o que pode e o que não pode, aceita. E Uhum. esse aceitar é justamente você estar nesse campo onde você já sabe o que para você é ou não é. O que para você pode avançar ou não pode avançar. Isso é importantíssimo, isso é muito poderoso. E aí eu falo assim, porque a gente sempre sabe o que precisa ser feito. No nosso interior, a gente tem todas as respostas. Só que a gente quer dar uma de boba, né? E Despertou, aí né? tenta se enganar você mesma, se engana você mesma. Isso é a inteligência suprema do ser humano, né? Você sabe perfeitamente o que está te incomodando e o que tem que ser feito. Você não quer olhar para isso, que é muito diferente. Então, eu falo para meus filhos, né? Vocês têm que ter coragem, porque quando você tem essa coragem e você pega essa situação e confronta e enfrenta, né? É doído, é doído. É doído. É difícil, mas o resultado final desse coragem, desse confronto com essa situação, vale a pena por Pro mim, resto da vida. pelo resto da vida. Pelo resto da vida. É só É, experimentar uma é, vez. é justamente isso. Como eu tinha comentado com você, eu estou na fase de enfrentamento, né? Então, me peguei terapeuticamente, não só terapeuticamente, mas alguns questionamentos me levaram a enxergar que eu tenho muito medo do julgamento. Então, a minha busca pela perfeição, do fazer perfeito, estava me impedindo de conquistar um espaço. E quando eu digo conquistar um espaço, é muitas vezes ajudar outra pessoa com o que eu tenho. E esse enfrentamento, essa coragem de dizer, não, eu vou com medo mesmo. Então, o que é que eu percebo? Eu comecei a fazer algumas publicações, né, com base nos materiais que eu venho estudando, e eu comecei a receber muitas críticas. E assim, algumas, lógico que pô, você tá ali toda empolgada para fazer um material para ajudar o outro, porrada. Então, algumas críticas eu precisei dizer, pera aí, eu preciso de coragem para enfrentar, pegar o que é de material, que como você trouxe aí, pegar essa emoção. Eu sempre digo que a vida nos manda material para trabalho. É, Sempre. Sempre. Basta que a gente esteja atento para que a gente pegue esse material e faça esse material surtir num produto melhor. E como você também traz aí a reflexão de que vai trazer frutos. Por mais que não, vai ser dolorido. Muitas vezes o dolorido é porque você vai precisar trabalhar sua mente inicialmente, porque a princípio ela só quer lhe defender. Ela só quer defender seu corpo. Quando você vai fazer algo, ela, epa, não, aqui para mim a zona de conforto é muito boa. Então a tendência de eu levar para o conforto. Então, muitas vezes é esse enfrentamento, é essa coragem, é esses materiais externos que vai fazer a gente, quando eu digo a gente, eu em especial como ser humano,
numa busca, no se colocar de forma melhor e ser esse ser que a gente quer ser, esse ser infinito que a gente quer ser. Que a busca é só ser feliz. Que é um dos pontos que também você traz, né? Um outro ponto que você trouxe no livro que eu achei legal foi a questão da compreensão dos nossos pensamentos. Traz pra gente o que seria compreender, como seria. Eu tenho uma visão da compreensão que eu sempre digo que os nossos pensamentos, se a gente não tiver muito atento, a partir do processo do autoconhecimento, de se conhecer e perceber os pensamentos, né, fazer essa triagem, eles impactam significativamente nas nossas emoções. Ou seja, ele faz com que você, num determinado momento, vê um pensamento que não é legal, você fica triste. Ou um pensamento que é legal, você fica alegre. Então, os pensamentos, ele tem essa capacidade de fazer a gente movimentar, oscilar dentro desse parâmetro de emoções. Traz pra gente algo em relação a pensamento que você possa dar de dica. O que foi que você viveu naquele momento tão difícil que você utilizou? A verdade é assim, eu acho que quando a gente fala de pensamentos ou ideias ou emoções negativas, né, elas são produto de nossa imaginação. E isso é maravilhoso, porque isso quer dizer que elas não existem. Elas não têm acontecido e a gente não tem garantia que elas vão acontecer. Então, assim, a gente tem uma capacidade de elaborar, criar um filme na nossa cabeça. O melhor filme de Hollywood, né? A gente começa com uma ideia desse tamanho e projeta para o futuro e além. Tá? E dentro dessas projeções pessoais, aparece o medo. O medo e a insegurança, que pode ser uma das emoções mais fortes que a gente pode experimentar. E esse medo aparece, obviamente, nas doenças crônicas, nas mudanças de vidas, né? É uma emoção que deixa você paralisada. Mas, normalmente, esse medo é resultado de nossa imaginação, de nossos pensamentos. Esses pensamentos, eles crescem como flores, dependendo do jardim que você tem cuidado e recebido toda a sua vida, é a flor que vai crescer. Então, a gente tem que olhar para a nossa história, para esse jardim. Eu estou tendo esses pensamentos. Será que eles são válidos? Será que eu estou sentindo medo por padrões, por comportamentos que eu tive pela minha infância, porque eu não me sentia acolhida, por abandonos de familiares, né? Por doenças de parentes? Será que esses pensamentos são produtos de coisas passadas e não do presente? E assim, eu falo com muitas pessoas sobre meditação, tá? Mas a gente precisa tirar o mito do que é meditação. Meditação pode ser uma coisa tão simples como ficar sentada por 5 minutos olhando para uma árvore, pensando no interior da gente. Tá? E por que estou falando de meditação? Porque a melhor ferramenta, provavelmente a única ferramenta para controlar nossas emoções e pensamentos é a meditação. Eu tenho uma irmã também que ela me fala, cada vez que eu vou para o Chile, cada vez que você venha, você me ensina a meditar, tá? Eu falo, tá, cada vez que eu vou, não tenho tempo, entendeu? E ela me fala, ai, mas minha cabeça não para o dia todo. Eu estou sempre pensando 1 milhão de coisas. Eu era desse jeito também, tá? E por isso que eu procurei a meditação, porque eu falava, gente, não é possível, eu tenho aqui uma máquina dentro da minha cabeça que projeta, imagina, faz filme o dia todo. E por isso que eu corri atrás da meditação, porque desenvolvia uma ansiedade constante. Então, assim, as pessoas não gostam, ai, que chato, meditação, ai, é muito extremo.
eu não consigo parar de pensar. Não podemos parar de pensar. Eu nem sei que a gente vai parar de pensar. É o que eu falo. É o que eu falo, pessoal. Eu acho que botaram um estigma muito grande sobre o que é meditar. Eu acho que a forma com que vem é o Buda, não. O que o que eu uso de forma bem simples é atenção plena no que eu estou fazendo, na minha respiração. Busco observar como é que meu corpo reage ao que vem de externo. E isso eu aprendi muito bem numa técnica chamada Quantum Beam. Não sei se você conhece. Não conheço. Que é você perceber que algo externo lhe fez sentir raiva e você sentir essa raiva, você questionar, você observar qual é a parte do seu corpo em que essa raiva ressoa e o que é que ela está tentando lhe dizer. Então, assim, quando você faz isso com todas as emoções, e você faz isso no seu dia a dia, gente. Eu tenho o hábito de dizer que meditar, você medita em qualquer momento, em qualquer instante, a qualquer lugar. Por quê? Porque nada mais é do que você estar presente com você, presente, e eu brinco, sendo testemunha desses seus pensamentos. A Gi, eu estava lendo uns comentários, a Gi está falando agora que começou a meditar, né? E assim, a meditação não é não pensar, porque nosso cérebro, a maior função que ele tem é pensar. Por isso que a gente tem cérebro, né? Mas a gente tem que pensar com discriminação. O que é realmente um pensamento necessário e desnecessário. Então, a ideia de pensar é não construir fantasias na nossa cabeça criadas por emoções negativas, obviamente, né? De emoções positivas podemos imaginar e projetar muitas coisas, né? Que é o ideal. Justamente, o foco é trabalhar para que esses pensamentos sejam guiados por emoções positivas. Por quê? Até porque as emoções positivas, quando elas são ancoradas no seu corpo, a gente muito tem o poder da manifestação, né? Que é o você sentir no seu corpo, porque você eleva a sua frequência e você faz com que aquilo ali venha até você de forma simples, fácil. E assim, o pessoal não acredita. Então, gente, comecem a fazer pequenas manifestações. Comecem a fazer, e quando eu falo pequenas manifestações para os meus pacientes, são coisas simples, coisas do seu dia a dia, coisas que muitas vezes você está com vontade de comer. Traga aquilo ali para o seu pensamento, traga aquela emoção para o seu corpo, sinta aquilo ali, reverberando no seu corpo de forma positiva, você vai ver o quanto isso eleva a sua frequência. E isso são coisas já comprovadas cientificamente, né? Você trabalhar seu pensamento para o positivo, no sentido de, lógico, vai ter negativo, vai. A questão é, como é que você se torna testemunha desse pensamento, fazendo o que a Andrea falou bem, a seleção do que é que me serve, do que é que não me serve, fazendo a separação do lixo, né? Do lixo mental. E isso é muito importante. Agora eu queria que você falasse pra gente sobre felicidade. Nossa! Você traz alguns pontos do livro que eu achei muito interessante, que é uma frase que eu separei, é que a felicidade está impregnada na nossa pele. E que ela não é momentânea, né? Não. Que o que é que a gente... Geralmente a gente pega isso e coloca em fatos momentâneos, onde a partir da hora que a gente realiza esse objetivo, a gente não tem mais motivo. E para mim você trouxe um conceito de felicidade, onde é uma felicidade plena, independente do pontual. Você tem como trazer isso para a gente? O que foi que lhe fez pensar nisso para botar isso no livro? Eu acho que... Porque assim, no caso da doença, quando eu fui diagnosticada, eu pensei para mim, tá, eu estou doente, mas a doença não define minha vida. Eu tenho uma história.
eu tenho um caminho andado. Oi, Débora, eu tenho um trabalho que tem sido feito. Então, eu estava doente e feliz à vez. Faz sentido? O Faz. que não significa Faz. que... Quem lê o livro? Gente, leiam o livro que vocês vão ver que tem muita coisa que ela está dizendo. Você diz, essa mulher é louca. Não, faz sentido. Faz sentido. Eu não sei se convém essa parte, você quer continuar falando, porque eu vou trazer uma parte do livro quando você traz que você foi para a praia. Se você traz um retrato que você foi para a praia e foi um dia onde você estava muito cansada porque tinha sido liberada da radioterapia, e quando chega lá você vê um escada onde você relata no livro, eu achei lindo isso. O meu corpo quer ir, mas eu não aguento. Então você reconhece que você tem a vontade de subir as escadas correndo, mas você admite que já tem uma limitação física naquele momento pelo desgaste da doença. E eu achei impressionante quando você faz aquele relato. Por quê? Eu achei bonito. Porque geralmente a gente não quer errar. Geralmente a gente não quer se mostrar fraco. A gente tem dificuldade de demonstrar nossas fraquezas para o outro. A gente sente dificuldade de dizer, pô, hoje eu não estou legal. E é onde eu acho que isso é uma forma de abraçar nossas emoções. É você dizer, hoje eu não acordei legal, hoje eu não acordei bem. E eu achei lindo. Obrigada. A gente fala muito de ter compaixão com os outros. E ter compaixão com nós mesmos, né? Essa mão dura que a gente sempre tem com nós e com as outras pessoas não, né? Sobretudo a mulher, que somos mães, se a gente não é mãe, é tia, né? A gente é tão flexível com o resto das pessoas e tão rígido com nós mesmos, né? Conosco mesmo. É Então, verdade. Assim, eu acho que uma doença crônica, que você não sabe se um novo começo para um fim, ou um começo para uma nova vida, falando da morte, né? Eu acho que é um momento para você derrubar essas paredes que você tem com você mesma, né? E se olhar no espelho e falar, tá, não tô legal. Não tô legal. Aí aquele ponto onde a gente olha e diz, eu tô vulnerável. Exatamente, exatamente. Porque é no ponto de vulnerabilidade que eu acho que a gente se descobre. Quando eu digo se descobre, é porque é diante da vulnerabilidade que você percebe que você não tem o que fazer. E quando eu digo não tem o que fazer, lógico, a gente traz aqui que a gente não está falando do se entregar, não. Vai fazer o que precisa ser feito, mas tem coisas que não está mais no nosso alcance, como nosso seres controle. humanos. No nosso controle positivo. Então, assim, você traz lindamente essa fala do livro. Foi um livro muito gostoso, muito gostoso. Obrigada. Falo aqui, eu ainda falei com você, não, eu tenho muitos pontos para falar sobre ele, eu acredito que as pessoas que me seguem estão vendo isso, porque ele traz a forma simples de se viver. E quando eu digo de se viver, é de se reconhecer como humano, de se reconhecer como ser humano possível de falha. Você trouxe para mim justamente isso. É possível de falha. Eu reconhecer que, pô, aqui não deu. Aqui, você entra naquele, tá tudo planejado, mas Deus diz, só não é por aqui não, volta e refaz o caminho, né? Refaz o percurso. E ter confiança, né? Ter confiança no que você acredita, ter confiança em Deus, ter confiança na vida, ter confiança numa inteligência superior. E confiar que o que chegou a você é por melhor. É para melhor. Que é o próximo ponto, né? Que eu sempre... um dos pontos que eu marquei foi que a vida envia para a gente, né? No livro você bota, envia para você o que você precisa para evoluir. E você sabe que eu pensei nesse ponto que você está falando, e eu só posso relacionar com fé, tá? Só com fé porque
a gente tem que pensar qual que é o propósito da nossa vida. Não vamos falar de propósito de profissão, de propósitos materiais. Qual é o propósito da nossa essência? Independente do que você acredite. O corpo é uma máquina maravilhosa, tão complexa, tão perfeita, né? Por que você acha que a gente existe? Independente de qual seja o factor, né? Independente de qual foi o motivo da nossa existência. Se a gente vê a galinha, o ovo, independente da fonte que colocou a gente aqui nesse planeta, somos tão complexos para pensar que não tinha um objetivo ou um propósito específico. Então, quando a gente começa a receber esses desafios que fugem de nosso controle, de nosso alcance, que não é a gente que traz para nós mesmos, eles chegam de outro lugar. Não vamos entrar em detalhes. Em detalhes. Quando eles são enviados para nós, a gente tem que receber eles com humildade e confiança em uma inteligência superior e aceitar o desafio. Isso é fé. Que desafio. Isso é que fé. Desafio. E você sabe que uma doença é uma coisa muito desafiadora para a fé. Eu vou ser bem honesta. Chegava momentos que eu sentia, nossa, isso não vai dar certo. E aí nossa, você está falando da sua fé a vida toda. E quando chega na hora do vamos ver... Na hora que você tem que provar, não pode abaixar os braços, entendeu? E é isso mesmo, não pode abaixar os braços. Se você não abaixa os braços, entendeu? E volto a falar. Abaixar os braços não tem nada a ver com o resultado final do processo da doença. Tá? A gente não está lutando para viver, porque todo mundo quer viver. E é uma coisa que não depende da gente. Não está no nosso controle. O que a gente tem que lutar é porque essa fase da nossa vida seja válida, seja para crescer e seja positiva, independente do que aconteça depois. É você trazer os frutos, né? Você olhar para trás e não viveu a lamúria da doença. Você conseguiu viver o que ela tinha de bom. Que é o que você fez quando você relata a sua viagem com a sua filha, que mesmo num processo de se encontrar naquele lugar maravilhoso, divino, onde você relata que desperta toda a sua espiritualidade, toda a existência de Deus pela imensidão do lugar, pela beleza do lugar, e você se sente também muito frágil por estar passando emocionalmente por um processo que precisa ser digerido. Eu usaria essa palavra, digerido. Estava em fase de digestão. Mas assim, Andréa, é lindo. Eu amei. Recomendo. Continuarei fazendo alguns posts, botando ele como ênfase. Mas eu acho assim que o foco do seu livro é as emoções, elas precisam ser sentidas. Sim. E quando eu digo sentidas, não é sentidas e represadas, porque eu acho que quando elas são represadas é que a gente explode em algum ponto. Uhum. E quando a gente sente, você sente, simplesmente você sente, você não precisa necessariamente se identificar com ela. Você sente. Ela, é como se fosse uma água que dá banho na gente. Ela passa por a gente e a gente não precisa prender ela, nem julgar ela como boa, como ruim. Ela simplesmente passa por a gente, tem uma... Eu posso dizer que ela tem aquele recado a se passar. Talvez seja, venha o autocuidado, traga a autorresponsabilidade em alguns pontos, busque a aceitação de algumas coisas que você talvez esteja ali relutando em não aceitar.
Então, assim, são coisas que eu notei bem, foi autorresponsabilidade, aceitação, a disciplina, o trazer a disciplina para o seu processo, de manter a rotina, mesmo naquele processo onde você se encontrava tão fragilizada. E uma das coisas que eu acho que a gente, pelo horário, dá para trazer ainda é me fala sobre o apoio da sua família. Eu percebi que família, assim, você também trouxe, você botou no livro o apoio que você teve da sua família, que eu também achei muito bonito, porque num processo como esse, eu acho que quando a gente tem o apoio, tudo muda. Você sabe que a gente pensaria que o apoio da família está garantido, e não está. E quando eu descobri isso, para mim foi muito impactante. Eu lembro que quando eu ia na clínica, no hospital, a fazer o tratamento, foi aí que eu descobri quantas pessoas são largadas, literalmente, pela família, quando elas estão com câncer. É uma coisa que eu te comento agora, eu fico assim com uma pressão no coração, porque não posso nem conseguir imaginar o dor que essas pessoas sentiram, né? Lembro que tinha uma mulher que o marido simplesmente deixou ela. E aí ela estava no último dia, acabando o tratamento dela, na última sessão de radioterapia, e ela estava na recepção chorando. E eu, coincidentemente, cheguei nesse momento, saindo da minha sessão, e ela falava, e o que eu faço agora? Eu não quero voltar a casa. Pelo menos quando eu vim aqui a fazer o tratamento, porque ela não era de São Paulo, então ela estava hospedada em um lugar, né? Mas ela já tinha acabado o tratamento e voltava. Acredito que ela era de Minas. Ela falou, nossa, eu vou voltar agora para uma casa vazia, né? E aí, porque perdeu. E aí, começando com os enfermeiros e os paramédicos, que eles são pessoas extraordinárias, porque você precisa ser uma pessoa extraordinária para trabalhar com pacientes de câncer, tá? Tenha dúvida disso, tá? Não é qualquer ser humano que consiga fazer esse trabalho. Aí, começando com um dos enfermeiros, que era um homem, ele falou, você não tem ideia a quantidade de mulheres, tá, que são abandonadas por ter câncer de mama. Porque é uma coisa que está muito ligada e relacionada com a sexualidade, né, do casal. Então, quando muitas mulheres têm seu corpo mutilado, os homens simplesmente vão embora. Então, assim, o apoio não é garantido. E se ele existe, você tem que ter uma gratidão imensa. Tem um momento que eu vou me permitir compartilhar com você super rápido. Eu sou bem independente, energética, e aí chego eu da cirurgia querendo fazer tudo, né? Aqui não aconteceu nada, vamos limpar a casa, vamos fazer tudo, né? E aí chega o dia que eu tenho que lavar o cabelo, que era 2 dias depois da cirurgia, vamos supor. Nossa, Você conta isso, não lembra? nossa, eu tinha tanta dor, que eu não conseguia fazer isso aqui e lavar o cabelo, meu cabelo estava uma desgraça. Nossa, quando chegou o momento que eu tive que reconhecer que não podia lavar meu cabelo, e meu marido entrou no chuveiro para lavar meu cabelo, e eu tive que simplesmente me entregar, foi um momento que eu não vou esquecer nunca, entendeu? Porque eu pensava, gente, um acto tão simples, um acto de independência tão simples que a gente toma por garantido de por vida, né? Então, assim, as enfermidades crônicas são difíceis, mas você nunca mais volta a viver do mesmo jeito. Tanto assim que eu vou te contar um segredo. Quando eu ia fazer a radioterapia, eles te dão um crachá que você deixa no carro para você não ter que esperar muito tempo depois no estacionamento, porque você fica bem cansada. Esse crachá está aí no compartimento do meu carro e vai ficar sempre um compartimento que eu abro normalmente, porque eu não quero nunca esquecer que eu passei por isso. Não quero nunca esquecer dessas situações e voltar a ser quem eu era, entendeu? Daqui para frente, não vou regredir. Andréa,
Muita gratidão, nosso tempo está acabando, mas é muita gratidão Obrigada a por você ter me você. permitido essa Imagina, conversa, o por prazer é você meu. ter se disponibilizado a conversar de um assunto tão íntimo seu e que, de forma muito linda, virou esse livro Obrigada. que está aí disponível para ajudar diversas outras pessoas que passam por essa experiência. Eu vou usar a palavra experiência porque, como você mesmo disse, hoje você é outra pessoa. Lógico que a gente deseja que as experiências venham de forma bem suave, bem alegre, mas que se elas vierem dessa forma, que a gente seja capaz de ressignificar o significado que isso teve para a gente. Então, meu muito obrigado a você. Eu agradeço Gratidão a a todas você. as pessoas que se disponibilizaram para ouvir a gente falar sobre isso, sobre um tema tão bonito, tão comum, sobre a questão do aceitar o que veio, não no sentido de arriar as mãos, mas aceitar e absorver E tudo que a experiência trouxe. outra coisa que eu gostaria de falar é para todo mundo entender que a gente não precisa passar por essa situação ou essa doença para olhar para a vida da forma que eu consigo olhar hoje. Tá? Olha, Aproveita e escrevi o lindo, livro. É só ler o livro e pôr lindo. em prática. Poupe o sofrimento, entendeu? Mas essa capacidade está disponível para todos. Para todos. Muita gratidão, viu, André? Muita gratidão. Eu Obrigada. vou deixar ela gravada. Vou tentar deixar ela gravada aqui. E mantenha o contato. Quem sabe Mantemos, eu não já vá. somos amigas, estamos conectadas. Gratidão, linda. Beijo. Beijo, boa quarentena A para todos todos. que aqui estiveram. Brigadão. Obrigada a Tchau. todos, boa noite.